Iniciando o segundo bloco sobre o debate sobre o Golpe 64, estou agora aqui com a nossa companheira Missinha e o nosso companheiro Luciano, e ainda retomando sobre a questão da anistia. Luciano, quais foram as grandes reivindicações do movimento pela anistia? A anistia terminou se tornando um movimento mais amplo do que a própria reivindicação da anistia. Tornou-se um movimento pelo fim da ditadura, de fato, porque foi ganhando corpo. Quem tem um pouco já os cabelos brancos, como eu tenho, como você tem, e Missinha não tem, né? Há de lembrar, por exemplo, a figura do senador Teotônio Vilela, que era um homem de matiz conservador, mas que foi ganho pela ideia da luta pela anistia e pelo fim da ditadura militar. E percorreu o Brasil inteiro fazendo movimento. Então, se pretendia não apenas a supressão das penas imputadas aos presos políticos de então, né? E outras penas que atingiam, que não presos, mas que haviam sido duramente atingidos, afastados das suas funções públicas, inclusive funcionários públicos, e se pensava em que isso significasse uma virada de página na história do Brasil. Entretanto, só viemos a conseguir o fim do regime militar alguns anos depois, inclusive com a participação ativa de anistiados, como Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, João Amazonas e tantos outros que voltaram do exílio após a anistia. Então foi uma conquista, mas uma conquista que deixou, né, digamos assim, rastros inconclusos, digamos assim. E como eu disse há pouco, essa é uma marca na história do Brasil. Basta lembrar que a proclamação da República foi feita num golpe liderado por um marechal monarquista, que foi o primeiro presidente da República Brasileira. E assim tem sido ao longo da nossa história. É uma marca que, quem sabe, a luta do povo adiante possa, digamos, corrigir, para que nós possamos dar passos adiante com mais clareza e mais consistência. Aproveitando aí a deixa sobre a anistia e sobre a inconclusão das leituras, sabemos que essa anistia também foi inconclusa, visto que os agentes de repressão estatal não foram punidos como deveriam ter sido. Inclusive, sendo homenageado, né? Com nome de praça, de avenidas. Então, como é que se houve essa situação da falta de punição desses agentes responsáveis por tantas mortes, desaparecimentos, torturas? Eu penso que uma palavra define isso: injustiça. E o símbolo maior, talvez, dessa nódoa que ficou, né, da redemocratização do país, tenha sido o ex-coronel Ustra, que não só foi reconhecidamente torturador, e há inúmeros casos relatados de ex-presos e ex-presas que foram pessoalmente torturados por eles, como chegou e continua sendo homenageado pela extrema-direita no país, inclusive em fóruns institucionalizados, como a Câmara dos Deputados, o Senado e outros ambientes. Nós tivemos recentemente um presidente da República que é um dos que mais cultuam a figura do coronel Ustra. Então é uma nódoa, digamos assim, da nossa história recente, que permanece. Infelizmente. Luciano, os agentes estatais e demais colaboradores do governo que cometeram os crimes ao realizar a repressão política do regime militar são destinatários da anistia ou não? Outra questão, os responsáveis pela criminalidade estatal foram anistiados ou não? É o que eu disse há pouco, não foram. Foram beneficiados pela lei da anistia, que foi troncha, foi torta, foi imperfeita, né? E não foram efetivamente punidos. Eu mesmo, de memória assim, não me recordo de nenhum desses agentes do Estado que torturaram, que mataram, que tenha sido punido. Se algum foi por crimes outros praticados posteriormente e não pelo que fizeram no período da ditadura. Então o Estado tem uma dívida com as famílias dessas pessoas. Recentemente, o presidente Lula declarou isso,
que o Estado brasileiro deve um pedido de desculpas, No mínimo. né, ao povo brasileiro pelo que aconteceu. Sabemos que no Chile, no governo do presidente Gabriel Boric, houveram atividades alusivas aos 60 anos do golpe. Por outro lado, no Brasil, o presidente Lula proibiu qualquer manifestação em homenagem a esses 60 anos do golpe. Como é que o senhor vê essa decisão do presidente Lula? Olha, primeiro é preciso fazer uma correção. O que Lula fez foi proibir que as Forças Armadas comemorassem o golpe e também orientou que a estrutura do governo não faria nenhuma menção ao assunto. Ponto. Não proibiu, nem poderia proibir que a sociedade brasileira fizesse seus registros, seus atos, como assim aconteceu. Então é preciso fazer essa distinção. E para compreender essa atitude de Lula, seria necessário nesse bate-papo aqui mais a fundo. É que Lula ganhou as eleições presidenciais por apenas 2 milhões e alguma coisa de votos. 4/5 dos deputados federais eleitos se elegeu votando em Bolsonaro. E a parte do Senado renovada numa proporção semelhante. O presidente governa numa situação muito difícil, extremamente difícil, com o país dividido ao meio e sob fogo cruzado. Cada medida do governo apresentada ao Congresso Nacional, Senado e Câmara, há de ser negociada de maneira penosa e nem sempre se conquista o que quer. Agora mesmo se prevê uma sessão conjunta do Senado e da Câmara exatamente para derrubar um conjunto de vetos do presidente. Além disso, o ambiente na caserna, o que se diz, é de muita tensão, porque generais estão sendo acusados, vão ser punidos. Então é uma situação muito delicada. Por essa razão, eu entendo a atitude do presidente. Da parte que diz respeito ao governo e às Forças Armadas, não haveria comemoração, não haveria maiores registros. Assim mesmo, alguns ministros, como o ministro dos Direitos Humanos, por exemplo, entre outros, participaram de atividades relacionadas com a referência, né, o lembramento, digamos assim, do golpe militar. É por isso, porque há uma situação extremamente delicada no Brasil hoje. Eu não digo que haja uma ameaça de golpe militar, mas os golpes militares, como antigamente, eles não se repetem mais, a não ser na África. Hoje são golpes por dentro do parlamento e da Suprema Corte dos países. Como aconteceu no Paraguai e em outros países, inclusive aqui, quando a Dilma foi deposta. Então nós vivemos ainda uma situação extremamente delicada e com uma ausência muito importante, que vale a pena registrar para vocês que são dirigentes sindicais. Não há participação popular na cena política. Há pequenas manifestações localizadas, em geral por reivindicações específicas de cada categoria. Hoje mesmo eu publiquei um artigo no Portal Vermelho, onde eu escrevo há 23 anos, toda quinta-feira, cobrando de uma maneira delicada, educada, do próprio presidente, que ele deveria pedir o apoio da população. Não significa necessariamente grandes manifestações de rua, mas existem diversas formas da população beneficiária das ações do governo, inclusive o movimento sindical, manifestar apoio. Por enquanto está o presidente no ringue, lutando contra inimigos poderosos que estão no parlamento, estão na grande mídia, que o cerca todos os dias para que ele não dê um passo adiante, que rompa com os princípios neoliberais na economia, e a população assistindo. O próprio presidente, com todo o prestígio que ele tem na população, ele deveria, de uma forma adequada, e isso ele sabe fazer muito bem, apelar que a população acompanhe atentamente as ações do governo e manifeste de diversas formas o seu apoio. Então, esse é um problema que permanece na nossa história. Nós temos lições disso do passado, estão presentes nesse momento. Por isso, valeu a pena a sua pergunta de vocês, porque nós estamos discutindo o passado, mas com um olhar, sobretudo, para o nosso presente. Foi importante essa explicação, porque entre alguns militantes ficou uma confusão no posicionamento do presidente Lula.
entendeu? E por isso que essa pergunta é tão importante da nossa companheira Missy. Para esclarecer, né? É verdade. E agora estamos encerrando o nosso podcast. Quero que você agora faça a saudação para a nossa categoria e para os ouvintes desse podcast. Minha saudação é muito simples, olhando para a câmera, um abraço em todos vocês. E vocês que participaram aqui nessa mesa. E, sobretudo, para todos aqueles e aquelas da categoria dos metroviários e outros que assistem, estaremos sempre juntos, lutando por um Brasil soberano, democrático, né, em que os direitos fundamentais dos trabalhadores e do povo possam ser exercidos. Em nome dos metroviários e metroviárias de Pernambuco, queremos agradecer sua imensa contribuição para o nosso crescimento, né? E contar sempre com seu apoio nas nossas lutas. Foi um prazer hoje estar aqui com o Missinha, com o Natalício, com você, Luciano, nosso camarada, um camarada guerreiro, comprometido com a luta do povo, dos pernambucanos, e dizer que é um prazer imenso estar fazendo esse debate sobre a questão do golpe de 64. E cada um da gente entender o que aconteceu nesse momento. Mais uma vez agradecer, um grande abraço a cada um e cada uma da categoria e daqueles que estão nos ouvindo nesse momento.